Neste estudo, nós estaremos falando de Jesus e Satanás. Jesus e Satanás. E para que nós possamos ter ideia, para que nós possamos ter um fundamento, quem é ou quem foi esse anjo que se rebelou, que se revoltou contra Deus, nós pegamos o texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 31 de Ezequiel, do versículo 3 até o 10. Então, quando você quiser fazer um estudo sobre o diabo, Satanás, a criação dele, a sua origem, está em Ezequiel capítulo 31, versículo 3 até o 10, que eu vou passar a ler. Eis que a Assíria era um cedro do Líbano. Ué, mas não está falando aqui do diabo, tá? É que Deus, para falar de Satanás, ele orienta que o profeta Ezequiel pegue um homem ou um reino, né? E que este ser, ou este reino, ou essa pessoa, tenha as características desse anjo. Então, a Assíria era um reino orgulhoso, era um reino pedante, arrogante. Então, o profeta Ezequiel vai pegar o reino da Síria como exemplo, falando da Síria, mas no final do texto nós vamos perceber que não é a Assíria. Não é a Síria. Para que você tenha uma ideia, a Síria era tão arrogante que ela manda uma mensagem para o rei Ezequias, dizendo: eu dou 2.000 cavalos. Se você, rei Ezequias, se você tiver 2.000 soldados para montar, eu te dou 2.000 cavalos de graça, para que vocês possam lutar contra mim. Arrogância. E lá em Isaías, todos chamam o rei da Síria de o grande rei. Ele não se contentava de ser rei, ele queria ser chamado de o grande rei. Então vamos pegar o texto aqui de Ezequiel 31, verso 3 ao 10, que fala da criação de Satanás. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu
se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, dos seus galhos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus. Aí, ó, não está falando mais da Síria, está falando do jardim de Deus. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As faias não igualavam seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Então aqui no verso 8 fala do cedro. O cedro representa os quirumbins. Os ciprestes representam os arcanjos. Os castanheiros, ou chamados de faias, representam os serafins. E as outras árvores representam os anjos e hostes e serviçais que tem no mundo espiritual. Versículo 9: Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden. Olha bem, então nota que tem nada a ver com a Síria. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Então aqui está a criação de Satanás, daquele quirumbim que era protetor e que era ungido. Não é mais. No versículo 11 e 12, está falando da criação da igreja. Marque bem. No versículo 11 e 12, está falando da criação da igreja. Tudo isso aqui aconteceu na eternidade passada. Lá atrás. Está dizendo assim: eu o entreguei na mão do mais poderoso dos gentios. Quem é o mais poderoso? É a igreja. A igreja é composto de gentios. E esses gentios, essa igreja terá poder sobre o diabo. Irá fazer com o diabo o que bem ela quiser. No versículo 12 diz que todos os povos da terra se retirarão da sua sombra. Quer dizer, todos aqueles que acreditavam no diabo, todos aqueles que acreditavam que ele era proteção, irão sair debaixo da sua tutela. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós entramos debaixo de uma mão poderosa, de uma mão que guarda, de uma mão que protege, realmente protege. Então, quando os homens perceberem que a sombra daquela árvore, que a sombra daquele demônio não tem sombra nenhuma, e tem uma sombra superior, que é Cristo, então todos irão sair debaixo da sua tutela, debaixo do seu comando, vão quebrar a aliança que tem com essa árvore, com esse diabo, vão quebrar a aliança e vão se unir à árvore da vida, vão se unir àquele que tem a verdadeira proteção, a verdadeira sombra, que é Cristo. E a igreja é esse órgão que acolhe
aqueles que saem debaixo das mãos de Satanás, da sombra de Satanás, e vêm se esconder em Deus, em Cristo. Bom, vamos ver a atitude desse querubim. O trabalho dele. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, note bem que começa falando do rei de Tiro, mas não é do rei de Tiro a quem o Senhor quer se referir. Ele está falando deste ex-querubim. Eu vou começar com o versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 28, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras passado, está no passado, tu eras, não é mais. Tu eras, não é mais. Vamos lá. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha bem as pedras preciosas que tinha na roupa deste ex-querubim: sardônia, topázio, diamante, turquesa, estou lendo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras, não é mais, tu eras o querubim, ungido, unção quer dizer função, quer dizer comissionamento, estava comissionado. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Se tiver resplendor, está errado. Pelo teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Está vendo? Vamos contar as pedras que tinha na roupa desse querubim? Sardônia, 1, topázio 2, diamante 3, turquesa 4, ônix 5, jaspe 6, safira 7, carbúnculo 8, esmeralda 9. O ouro é metal, não é pedra. O ouro é metal. Então,
ele tinha 9 pedras. Sabe o número 9? O número 9 fala de ingratidão. A cidade de Jerusalém tinha 12 portas, a cidade, no muro que cerca a cidade. Mas o templo tinha 9 portas. Por quê? Porque Deus quer mostrar para o homem que mesmo o homem sendo grato, por mais grato que o homem seja diante de Deus, na presença dele, o homem sempre será ingrato. Jesus curou 10 leprosos. Quantos vieram para agradecer? 9 não vieram. E o que veio era samaritano. Então, por que eu estou pegando essas pedras? Porque no peito, em Êxodo 28, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17, até do versículo 17 até o 20, o sumo sacerdote tinha 12 pedras aqui no peito. 12. Que fala do apostólico, uma visão apostólica. Está aqui, capítulo Êxodo 28, versículo 17 até o 20. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A primeira ordem de um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Primeira ordem de 3. A segunda ordem de 3. Uma esmeralda, uma safira e um diamante. Essa é a segunda ordem. A terceira ordem de pedra, de 3. A terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e de uma ametista. A terceira ordem. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e de um jaspe. A quarta ordem, 12 pedras. Agora, note que na terceira ordem que tem aqui, que é jacinto, ágata e ametista, não tem na roupa daquele querubim. Não tem. O jacinto, a ágata e o berilo, o jacinto, a ágata e a ametista, não tem na roupa daquele querubim. E por que não tem? Porque o jacinto representa mansidão, coisa que esse querubim, esse ex-querubim, nunca foi. Ágata representa glória de Deus, resplandecer a glória de Deus. Qual era o papel desse ex-querubim? Resplandecer a glória de Deus. Ele cansou de resplandecer, de levar, de exaltar, de adorar o nome de Deus. Ele cansou, agora ele quer esplendor, ele quer falar de si mesmo, ele quer falar da sua glória, da sua formosura, da sua beleza, da sua sabedoria, da sua unção, da sua posição. E a pedra ametista fala de humildade, coisa que ele não tem, porque o caráter dele está em orgulho. Então essas 3 pedras, jacinto, que quer dizer mansidão, ágata, que quer dizer glória de Deus, e ametista, que quer dizer humildade, na roupa dele não tem. Não tem. Então está aqui. Agora, quando aqui na Bíblia do Dr. Alderi, do Velho Testamento, vamos abrir aqui em Isaías 14. Profeta Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos antes de nós, né?
No capítulo 14 do profeta Isaías, diz assim, versículo 12: como caíste desde o céu, ó, se na sua Bíblia estiver Lúcifer, porque eu estou usando duas Bíblias, esta e esta aqui do Dr. Alderi. A palavra Lúcifer, ela foi colocada no ano 1250 depois de Cristo. A palavra Lúcifer, ela foi colocada no ano de 1250 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Para quê? Por quê? Porque aqui diz assim, como caíste desde o céu, Lúcifer, ó estrela da manhã. Porque em Apocalipse, capítulo 22 e 16, leia lá, Apocalipse 22, versículo 16, fala assim, a brilhante estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 está se referindo a Cristo. Então o Espírito Santo coloca uma palavrinha, uma palavra na frente, brilhante ou resplandecente, para diferenciar, para dizer que essa estrela da manhã, aqui de Isaías, é o diabo. Então, como caísse desde o céu, ó Lúcifer, estrela da manhã, mas a estrela da manhã verdadeira é Cristo. Como caíste? Então a Igreja Católica colocou a palavra Lúcifer, mas o nome mesmo desse querubim é chamado o Grande Luzeiro. O Grande Luzeiro. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. As estrelas que está se referindo aqui são os serafins que estão acima do trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o pensamento, a mesma ideia que este querubim procurou colocar no coração de Eva e de Adão. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. O pensamento que ele queria, que ele tinha no coração, que ele não conseguiu, agora ele vai colocar no coração do homem a mesma ideia, para que o homem trilhe o mesmo caminho de se rebelar contra Deus. Então subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas leia em Isaías 14, versículo 8. Isaías 14, versículo 8. Eu vou ler aqui na Bíblia do Dr. Alderi. Vou ler aqui na Bíblia do Dr. Alderi. Na Bíblia do Dr. Alderi, Isaías 14. E o versículo 8. Diz assim, ó. Sim, até os ciprestes se alegram por tua causa. E nós sabemos, né? Nós sabemos pela palavra de Deus que os ciprestes representam os arcanjos. Sim, até os ciprestes se alegram por tua causa. E os cedros do Líbano dizem, e os cedros nós sabemos que são os querubins. Dizem, desde que foste sepultado, nenhum lenhador, somente na Bíblia do Dr. Alderi, tem essa versão. Nenhum lenhador subiu contra nós para nos cortar. Ora, lenhador? Mas Jesus foi lenhador? Foi. Porque o padrasto dele, José, era carpinteiro. Naquela época, todos nós sabemos que não existia loja de móveis como temos hoje, né? Então,
O carpinteiro não era uma função, como posso dizer, de destaque, mas era uma das funções mais procurada, porque as pessoas casavam, queria fazer uma cadeira, queria fazer uma cama, queria fazer uma mesa, ia procurar o carpinteiro. O carpinteiro tinha que ser carpinteiro, marceneiro, lenhador, e tinha que ser tudo, e tinha que ir lá na floresta, com seu jumento ou com seu burro de carga, cortar aquela árvore, arrastar aquela árvore até o seu local de trabalho e preparar aquela árvore, a madeira, para a construção de móveis. Então, quem é este lenhador que subiu contra nós? Foi o Cristo, Jesus. Foi Jesus que cortou todas as árvores do Éden. Cortou o cipreste, cortou o cedro, cortou as faias, os castanheiros, as outras árvores. Ele cortou todas as árvores que tinha no jardim. Só deixou uma. Qual? A qual árvore que ele deixou? A árvore da vida. Pronto. Vamos ler em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Está aqui, ó, Apocalipse, capítulo 22. Versículo 2, mas eu vou ler o versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, o Senhor Jesus cortou todas as árvores, todas. Cortou todas. Deixou só a árvore da vida. Ele é o lenhador. Cortou todas pela vaidade. Todos aqueles que se rebelaram contra ele, ele cortou todos. 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 E deixou só a árvore da vida. Então, quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, que é a nossa mãe, Gálatas 4:26 diz que a Jerusalém que é de cima é a mãe de todos nós. É a mãe de todos nós. Então nós não vamos encontrar cedro, nós não vamos encontrar cipreste, faias, castanheiro, outras árvores, figueira. Não vamos encontrar nada, a não ser a árvore da vida no meio da praça. Muito bem. Então nós estamos tendo um estudo aqui sobre a criação de Satanás, que ele foi criado lá na eternidade. Lá na eternidade. Antes de existir céus e terra. Também nós aprendemos que o diabo tem as suas hierarquia. Tem as suas hierarquias. Está aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados, é uma hierarquia de anjos caídos. E potestade, é outra hierarquia de anjos. Então no céu tem hierarquia de anjos, e os anjos caídos também têm a sua hierarquia. Como é que esses anjos eles vêm para a terra? Como é que esses anjos vêm? Eles são, eu vou comparar esses anjos como o povo do MST, o povo do MST, que invadem propriedades alheias. Invadem propriedades alheias. São invasores.
Então eles vêm de onde eles habitam. E onde é que os anjos caídos habitam? Existe três céus. Três. O céu aurâneo é esse que a gente vê, dos astros, dos pássaros, das nuvens.